Por que a religião cristã, assim, de um ponto de vista teológico, vamos dizer assim, arqueológico também, sei lá, do que a gente puder trazer aqui para a mesa, por que o Deus cristão, então, é o Deus verdadeiro se todas as religiões falam a mesma coisa, né? Por que, sei lá, a religião abraâmica aí é a certa e... É um porta dos fundos, muito bom. Lembra daquele... Lembro. Errou feio, errou rude, é o Deus polinésio. Exato. Bom, na época que o Porta dos Fundos não era tão blasfemo, né? Depois de um tempo já perdeu a graça pra mim. Mas esse questionamento é interessante. É interessante, sim. Vamos começar primeiro pelo que você disse, Elis. Você tá querendo responder isso, não, pelo contrário. Aliás, eu agradeço que vocês estão me dando a oportunidade, que milhões de pessoas, milhares, vão ouvir essa mensagem. O que eu quero é falar dele, você tá entendendo? Eu quero é falar dele, quanto mais. Então, fica tranquilo. Pelo contrário, eu que não quero cansá-los aqui. Vamos lá. O primeiro que eu sei, assim, que começou a sistematizar essa percepção nos povos da religiosidade foi Santo Tomás de Aquino, que falava do consensus gentium. Consensus gentium, de acordo com Santo Tomás de Aquino, é justamente essa ideia que todos os povos do mundo têm Deus. Então, se Deus não existe, de onde veio isso? Que ele fala nas vias para o conhecimento de Deus, na Suma Teológica. Sim. E um deles é esse. Deus não é uma questão cultural que só pertence aos Yanomami, mas você não encontra no Tupinambá. Não, todos eles têm uma crença em Deus. Entre nas caravelas de Colombo, quando chegam aqui nas Américas, os índios que aqui havia acreditavam em Deus. Vá com Marco Polo ao Extremo Oriente, eles acreditavam em Deus. Depois você tem... obrigado. Depois, mais à frente, você vai ter o Calvino, que vai dizer algo paralelo, só que ele vai falar do Divinitas Sensus Divinitatis, que é a mesma coisa que Santo Tomás de Aquino havia falado. Esse conceito de Deus. Dilthey, já numa vertente sociológica, ateia, também admitiu que a religião é algo tão primário quanto a raça humana. E para terminar, Carl Gustav Jung também diz que ser religioso está na índole, na psique humana. Então isso é claro. Agora a pergunta procede. Tudo bem, um argumento interessante, todos falam de Deus, mas por que o Deus cristão e não o outro? Sabe que houve no passado uma resposta católica disso que foi questionada depois por um dos mais famosos teólogos católicos do século XX, que foi Karl Rahner. Karl Rahner foi um dos maiores teólogos que a igreja teve na ocasião. E o Karl Rahner trabalhava com o critério do cristão anônimo. Ele falava o seguinte: não, é o Deus dos cristãos. Tá aí o budista. Ele falou, olha, toda vez que o budista está falando o que Jesus ensinou, ele está sendo um cristão anônimo, só ele não sabe que é cristão. Um dia ele falou isso lá na Gregoriana de Roma, e havia um budista sentando. Ele falou, mas eu posso dizer que o senhor é um budista anônimo. Aí Rahner falou, mas eu não sou, e acabou. E encerrou por ali a conversa. Mas o Karl Rahner, depois, ele ficou incomodado com aquela fala, e ele desenvolveu algumas outras questões ali que ajudam a responder. Para falar que o Deus cristão é o Deus verdadeiro, eu não posso partir da Bíblia. Eu não estou pegando 100% o Rahner, estou pegando parte do Karl Rahner e já estou colocando meu próprio tempero na receita aqui, tá bom? Porque muitas coisas que eu estou falando não está lá no Karl Rahner. Eu não posso partir da Bíblia. Perfeito. Porque a Bíblia é o livro... É o livro que diz que Deus existe, então, pô, se basear pela Bíblia... É a mesma coisa de um muçulmano querer me convencer que Mohammed ou Maomé é o grande profeta de Alá mostrando o Alcorão. Ou um Mormon mostrando o livro de Mormon para mim, que Joseph Smith... Quer dizer, não vai fazer diferença. Então não posso partir da Bíblia. Mas eu posso partir da própria antropologia humana. Está escrito no nosso DNA que nós temos um vazio com forma de Deus no nosso coração. O próprio Sigmund Freud, pai da psicanálise, ateu, falava que nós temos uma carência por um pai universal. Estou falando de um ateu. O próprio Freud admitiu isso, enquanto ateu. Ou seja, eu posso dar uma gama de autores ateus que admitem para você. Existe um vazio com forma de Deus. Eu não creio em Deus, Deus não existe, mas é indelével, não é
não, eu tô falando a palavra aqui agora. Inegável. É inegável essa palavra, obrigado. É inegável que há uma carência pelo divino. Qualquer pessoa, se fizer uma autoanálise muito franca, vai perceber Exatamente. Isso. Aquele vazio. O vazio existe. Eles negam que existe o que preenche, mas admitem o vazio. Bom, partindo desse pressuposto ateu, comprovado e tudo mais, que existe esse vazio, eu vou olhar qual é a forma desse vazio. Então é como se fosse um joguinho, sabe esses joguinhos epistemológicos de criança, que você coloca assim... A estrela no buraco da estrela. No buraco da estrela, o coração no buraco do coração, e deixa ali para a criança ir treinando. Qual é o formato desse buraco que está aqui? Depois que eu analisar esse buraco, eu vou olhar as formas de Deus que são apresentadas. Então a primeira coisa que eu noto é que as religiões do mundo, por mais que sejam assim enormes, são mais de 1.800 religiões pagãs e mais de 800 religiões cristãs, mas eu posso resumir essas religiões se eu pegar o arquétipo delas. E se eu pegar o arquétipo delas, eu vou resumir a 5 ou 6 rumos. Por exemplo, se eu pegar o arquétipo animista, eu já fechei várias religiões ali. O animismo é aquela que acredita em espíritos da natureza e faz barganhas com esses espíritos da natureza. É o espírito da água, é o animismo que vai dar origem ao politeísmo e tudo mais. Eu posso pegar o animismo. Eu posso pegar no monoteísmo o Islã, que depois do cristianismo é a religião mais forte do mundo hoje. Eu posso pegar... Judaísmo? O judaísmo está dentro do monoteísmo também. Eu poderia pegar religiões de matriz indiana, né, que tratam Deus como sendo um pensamento, o budismo é um braço disso aí. Então você vai reduzir em 5 ou 6 arquétipos as religiões mundiais. Aí vamos voltar agora para o vazio. Esse vazio que eu tenho é um vazio paradoxal. Por quê? Porque o vazio que eu tenho, por um lado, é de um Deus que seja o oposto do que eu sou. Porque eu tenho sede de eternidade. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. É bobagem. Fala, não, quem quer morrer, ou porque está com uma depressão muito séria, está querendo se matar, ou porque a vida já perdeu o propósito. Ele está com 95 anos, já morreu todo mundo, já morreu a esposa, já não tem mais ninguém. Ele tá deprimido. Então ele fala assim, já cumpri minha vida, eu quero morrer. Mas uma pessoa que está bem consigo mesmo, com seus sentimentos, ele não quer morrer. Ninguém quer morrer. Nós queremos a eternidade. Nós temos uma sede de eternidade. Se nós pudéssemos segurar os momentos bons para que durassem para sempre, o primeiro beijo, a primeira vez que a criança chamou seu nome, mamãe, papai, a gente poderia. Lá na Itália tinha uma música que falava que nós temos a sede do baile que não acaba mais. Né? A gente queria. É um misto quando uma coisa boa está acontecendo, porque ela é gostosa, mas ela está passando. Então nós temos uma sede de eternidade. Então esse Deus tem que ser eterno. E para ser eterno e me garantir a eternidade, ele não pode mudar. Ele não pode ser surpreendido por nenhum evento do futuro. Ele não pode estar preso a um lugar, porque onde eu estou, ele tem que estar comigo. Ele tem que saber mais do que eu. Ele não pode ser surpreendido por nada. Tem que ter lastro, Ele tem que ter lastro, senão ele não vai me dar a confiança de que eu possa viver para sempre como eu quero. Esse é um extremo. Mas ao mesmo tempo que eu quero esse Deus desse jeito, eu quero um Deus pessoal. Eu preciso de um Deus que me abrace. Eu preciso de um Deus que fala comigo, que eu sei como é que ter medo. É tão ruim ser consolado por alguém que nunca sofreu nada. Agora pega uma pessoa, quantas mães que estão nos assistindo agora que foram consoladas quando perderam seu filho por outra mãe que perdeu o filho. Eu já vi situações assim que tá lá a mãe chorosa, o filho morreu afogado, assassinado, ela tá chorando, tá todo mundo tal. Daqui a pouquinho chegou outra mãe que experimentou o que ela experimentou. Ninguém conseguiu convencê-la como aquela ali. Ou consolá-la. Eu preciso de um Deus que ria das minhas piadas. Só que para ele rir da minha piada, de maneira sincera e honesta, ele tem que ser surpreendido pelo final da piada. Eu quero um Deus que eu possa abraçar e ficar aconchegado no colo dele. Mas para eu ficar aconchegado no colo dele, ele tem que ter dimensões muito limitadas. Ele não pode ser maior do que o universo. Eu preciso de um Deus que sinta falta de mim. Que se apaixone por mim. Mas se ele tem tudo, como é que ele vai sentir falta de mim? É paradoxal isso. E em termos antropológicos, qual dos 2 tipos de Deus eu vou abrir mão? É como falar assim, qual das asas do avião você vai deixar cortar? O avião precisa das 2. Não tem como abrir mão de uma asa. O avião não voa.
Então precisamos de um Deus paradoxal, que seja ao mesmo tempo tudo isso que eu descrevi E tudo aquilo outro. e tudo aquilo outro. Aí você vai pegar os arquétipos das religiões mundiais. Nenhuma dessas religiões apresentam isso. A única religião que apresenta um Deus que cobre o paradoxo é o cristianismo. Porque o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A única. E a única religião que fala que Deus ama e pode ser amado é o judaísmo/cristianismo. No Islã não tem como amar Alá. Alá não ama. Alá é justo. Alá é justo. Hoje eu sei que no politicamente correto, não, Alá ama. Não, mas se você pegar o Alcorão mesmo, os ensinos islâmicos, Alá não ama ninguém. Alá é justo. Alá não vai te dar o paraíso porque Alá te ama. Alá vai te dar o paraíso porque você foi fiel e merecedor. Se eu falar das religiões animistas, você não vai ganhar um presente da mãe natureza porque ela te ama. É porque você fez uma barganha com ela, você fez um sacrifício ali. Se for olhar as religiões hindus que tem a reencarnação, você vai merecer o céu porque você foi se purificando, se reencarnando. Não é porque Deus graciosamente te amou. Ele te amou, mas você fez algo para merecer. A única que fala o seguinte, que Deus me ama e que eu posso amá-lo de volta é o judaísmo/cristianismo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Deus pode ser o objeto do meu amor. Deus é amor. E curiosamente falando, essa descrição judaico-cristã, mais cristã, porque o judaísmo só vai ter um pedaço do caminho, não completa o que é o Messias, somente o cristianismo dá. Qualquer outro Deus que você apresentar, ele vai preencher muito bem um lado da carência, mas a outra asa do avião vai ficar em falta. É.